Os filhos, duas meninas e um menino, estavam em idade para ir para a faculdade, mas era impossível por conta das dívidas do pai. O resultado foi o conflito entre pai e filhos, o que deixou a família inteira infeliz e miserável. É horrível sequer pensar em passar a vida como um prisioneiro acorrentado e sob a posse de outra pessoa por causa de dívidas. A acumulação de dívidas é um hábito. Começa aos pouquinhos e cresce lentamente a enormes proporções, passo a passo, até finalmente tomar conta da alma do indivíduo. Milhões de jovens começam a vida de casado com dívidas desnecessárias, pairando sobre suas cabeças e nunca conseguem sair debaixo daquele fardo. À medida que a novidade do casamento começa a se desvanecer, como normalmente acontece, o casal começa a sentir o estorvo da necessidade, e esse sentimento cresce até levar muitas vezes à franca insatisfação mútua e até ao divórcio. Um homem subjugado pela escravidão das dívidas não tem tempo nem inclinação para estabelecer ou elaborar ideais, e o resultado é que afunda com o tempo, até finalmente começar a estabelecer limitações em sua mente. E com isso, encarcerar-se atrás dos muros da prisão do medo e da dúvida, do qual jamais escapa. Nenhum sacrifício é grande demais para evitar a miséria da dívida. Pense no que deve a si e àqueles que dependem de você, e decida não ser devedor de ninguém. É o conselho de um homem muito bem-sucedido, cujas tentativas iniciais foram destruídas pelas dívidas. Esse homem caiu em si rápido o suficiente para livrar-se do hábito de comprar o que não precisava e por fim conseguiu sair da escravidão. A maioria dos homens que desenvolvem o hábito da dívida não são tão sortudos para cair em si a tempo de se salvar, pois a dívida é como areia movediça, com a tendência de puxar suas vítimas cada vez mais fundo para dentro do lamaçal. O medo da pobreza é um dos mais destrutivos dos 6 medos básicos, escritos na lição 3. O homem perdidamente endividado é dominado pelo medo da pobreza. Sua ambição e autoconfiança ficam paralisadas e ele afunda gradualmente na alienação. Existem 2 tipos de dívida, de naturezas tão diferentes que merecem ser descritas da seguinte forma: dívidas contraídas por luxúria, que se tornam uma perda total. Dívidas contraídas ao longo da atividade profissional ou comercial, que representam serviços ou mercadorias que podem ser convertidos novamente em ativos. O primeiro tipo deve ser evitado, o segundo pode ser tolerado, desde que a pessoa que contrai as dívidas use de bom senso e não vá além dos limites razoáveis. No momento que alguém compra além de seu limite, entra no reino da especulação, que engole mais vítimas do que enriquece. Praticamente todas as pessoas que vivem além dos seus meios são tentadas a especular na esperança de poder reverter em uma virada da roda da fortuna, por assim dizer, todo o endividamento. A roda geralmente para no lugar errado, e longe de se verem livres da dívida, pessoas que cedem à especulação ficam mais firmemente agrilhoadas como escravas do débito. O medo da pobreza corrói a força de vontade de suas vítimas, e elas então veem-se incapazes de reaver a fortuna perdida, e o que é mais triste, perdem toda a ambição para se safar da escravidão da dívida. Dificilmente se passa um dia em que não se possa ver nos jornais uma reportagem, pelo menos um suicídio, resultante de preocupações excessivas com dívida. A escravidão da dívida causa mais suicídio todos os anos do que todas as outras causas somadas. Uma leve indicação da crueldade do medo da pobreza. Durante a guerra, milhões de homens encararam as trincheiras da linha da frente sem vacilar, sabendo que a morte poderia pegá-los a qualquer momento. Esses mesmos homens, ao encarar o medo da pobreza, muitas vezes encolhem-se assustados e por puro desespero que paralisia o raciocínio e cometem suicídio. A pessoa livre de dívidas
pode derrotar a pobreza e alcançar notável sucesso financeiro. Mas, para aquela subjugada por dívidas, tal realização é apenas uma possibilidade remota e nunca uma probabilidade. O medo da pobreza é um estado mental negativo e destrutivo, e um estado mental negativo tende a atrair outros estados mentais semelhantes. Por exemplo, o medo da pobreza pode atrair o medo de problema de saúde, e esses dois podem atrair o medo da velhice, de modo que a vítima veja-se atingida pela pobreza, com problema de saúde, e de fato envelheça muito antes do tempo. Milhões de sepulturas prematuras e anônimas foram preenchidas por este cruel estado mental conhecido como medo da pobreza. Menos de uma década atrás, um rapaz ocupava um cargo importante no City National Bank de Nova York. Vivendo além de seus rendimentos, contraiu uma grande quantidade de dívidas que lhe causaram tanta preocupação, até o hábito destrutivo começar a aparecer no seu trabalho e ele ser demitido. O rapaz conseguiu outro emprego, ganhando menos, mas os credores o envergonhavam tanto que ele decidiu pedir demissão e ir para outra cidade, onde esperava escapar deles até acumular dinheiro suficiente para pagar os débitos. Os credores têm como rastrear seus devedores, então logo estavam nos calcanhares do rapaz, cujo empregador descobriu sobre seu endividamento e o demitiu. Ele procurou emprego por 2 meses em vão. Em uma noite fria, subiu até o topo de um dos altos prédios de Broadway e pulou. As dívidas fizeram outra vítima. Quem disse que não poderia ser feito? E que grande realização! Ele tem a seu crédito que o intitula a usar a palavra impossível tão livremente. Como dominar o medo da pobreza? Para derrotar o medo da pobreza, deve-se tomar 2 medidas decisivas, caso se tenha dívidas. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e a seguir quitar gradativamente os débitos já contraídos. Livre da preocupação do endividamento, você estará pronto para reformular os hábitos de sua mente e redirecionar seu curso no rumo da prosperidade. Adote como parte de seu objetivo principal definido o hábito de poupar um percentual regular de sua renda, mesmo que seja não mais que 1 centavo por dia. Muito em breve este hábito se fixará na mente e você de fato sentirá alegria em poupar. Qualquer hábito pode ser descontinuado, colocando-se no lugar algo mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo hábito de poupar, por todos que alcançam independência financeira. Apenas suspender um hábito indesejado não é suficiente, pois tal hábito tende a reaparecer a menos que o lugar que antes ocupava na mente seja preenchido por algum outro hábito de natureza diferente. A descontinuidade de um hábito deixa um buraco na mente, e tal buraco deve ser preenchido com algum outro hábito, ou o velho retornará e reivindicará seu lugar. Ao longo deste curso, foram descritas muitas fórmulas psicológicas, pedindo-se que os alunos que as memorizem e pratiquem. Você encontra uma dessas fórmulas na lição 3, cujo objetivo é desenvolver a autoconfiança. Essas fórmulas podem ser assimiladas para se tornar parte de seu maquinário mental, em virtude do hábito, se você seguir as instruções de uso. Presume-se que você esteja tentando alcançar independência financeira. Acumular dinheiro não é difícil depois que você domina o medo da pobreza e desenvolve no lugar dele o hábito de poupar. O autor deste curso ficaria muito decepcionado em saber que qualquer aluno teve a impressão, a partir de qualquer coisa nesta ou em qualquer outra lição, de que o sucesso é medido somente em dólares.